Olá! We're back! Tamo de volta, galera. Pra tristeza Tamo ou não tamo? da galera. Tamo de volta. Tamo de volta. Segunda temporada. Aqui, nesse momento, começa a segunda temporada do Open Talks. É a segunda temporada, a beleza continua a mesma, pouca e rarefeita como sempre. Você cortou o cabelo, cara. Eu cortei hoje, inclusive. Eu mesmo cortei o meu cabelo, você sabe Muito que eu faço bom. isso. Eu sei. Eu tenho esse talento. Galera, eu tô aqui com os lindões, cara, os meus amigos. Tiagão, Caseta. Saudades, né? Saudade, velho. Faz quanto tempo de você ver pessoalmente mesmo? Acho que... Um mês e meio. É um mês e meio. Mês e meio. Foi sofrido, Foi. mas a gente chegou aqui. Valeu. E o meu carequinha favorito, eu sempre falo isso... Foi tão boa Ih, essa Barreiro. pausa, gente, de ficar longe de vocês um pouco. Foi prazeroso. Deu uma desintoxicada, né? Prazeroso, vida. foi bom demais. Mas estou feliz de estar aqui. Você tá muito feliz de estar aqui. Muito feliz. Ah, Vocês vão detalhe, só um entender. parênteses. Estamos em cenário novo, né? Sim, Pra essa cenário temporada. Legal a gente ficar Exato. trocando cenário cada temporada, né? A gente É podia verdade. pensar nisso mesmo, né? Eu já Exatamente. tinha avisado já que o episódio ele tem um vai e volta, né? Pro nosso convidado. Então você já Exatamente. percebeu, né? De repente, da introdução já virou o cenário, mas estamos aqui. Sim. Cara, mas Tamo ele aqui. tem a honra de ser a primeira cobaia da segunda temporada. É verdade. Super especial, super verdade. especial. A gente tem um cara aqui que eu tô muito feliz mesmo. O Tiagão e o Gui são clientes. Somos clientes. Né? Clientes desse projeto, dessa empresa incrível que ele fundou. Eu sou ciclista, então, assim, de muitos anos, desde pequeno. Então, eu adoro tudo que envolve esse tema. Atividade física, bike, cara. Eu vou dizer pra vocês que ciclismo, acho que é nos últimos 10 anos, meu esporte favorito, assim. E a partir de hoje, Cliente. também será cliente. Eu vou te Cliente, levar para uma cliente. aula. Eu vou te levar Eu para vou uma levar aula. mesmo, cara. E eu vou curtir, cara. E eu sempre curto essas coisas, cara. Ainda mais com você, né, Gui? Lógico. Não tem como não curtir, Não né? tem A como não companhia curtir, faz toda a cara. diferença. Exatamente. Mas deixa eu falar sobre o nosso convidado, super especial. A gente não podia começar melhor. Pé direito, obrigado por você estar aqui. Ele nasceu em Auckland, na Nova Zelândia. cara. Auckland, New Olha- Zealand. New Zealand. É Eu sei, eu hoje, sou é magro hoje e que a gente vai australiano, tentei gastar o fazer. inglês aqui, meu. Eu tava Não louco é pra hoje, gastar cara. o inglês, mas ele Graças a fala Deus. português. Exatamente, cara. Melhor que a gente, cara. Melhor que a gente. Aliás, o português dele é incrível, cara. É incrível. Ele se formou em finanças, tem especialização em negócios internacionais. Aos 17 anos, ele montou seu primeiro modelo de business cortando grama dos vizinhos para pagar a faculdade. Cara, isso só é possível na Nova Zelândia, cara. Se fosse no Brasil, não ia dar certo. Cara, no Brasil Esse você é um é- business que não ia dar certo. Cara, Mas, cara, parabéns. Engraçado. DNA, tá no DNA dele. Cara, no Brasil seria semelhante àqueles caras que tiram o gramadinho na calçada. tá ligado? tipo Cara, é isso, 10, 20 tipo reais isso. no máximo. Ah, Você vai receber. exatamente. Mas, cara, que legal. A V Empreendedora tá aí. Ele trabalhou como analista de vencimentos na BDO. A BDO Global e tal, é isso? Sim. Exatamente, muito bom. A BDO, muito conhecida de auditoria No de Brasil, empresas, né? inclusive. Exatamente, no Brasil. Somos clientes dele, inclusive, lá na Ingram. Por 4 anos na Austrália. Ele veio para o Brasil em 2010, né? E ele fundou nada mais, nada menos do que o grupo Velocity, né? Que é hoje, né, uma rede impressionante que envolve atividade física, tecnologia, uma transformação muito legal. Comunidade. Exatamente, cara, muito legal. A gente vai falar bastante sobre isso. Eu estou muito feliz de ter aqui o Shane Young. Parabéns pela trajetória, pela veia, cara. E obrigado. Não sei onde é que você estava com a cabeça de aceitar o nosso convite. Foi o Gui entrou em contato no LinkedIn e falou, você tem interesse em entrar? Mandei para a Amanda, falou, eu não conheço ele, vocês conhecem? Então, Cara, eu não conheço esses Ela falou, caras. não, pode fazer. Falei, Pode fazer. Não, mas deixa eu não confidenciar garanto. como eu mandei o convite pra ele. Eu falei assim, meu, como é que eu chego nesse cara que não me conhece Sim. e faço ele prestar atenção no meio do spam do LinkedIn? O que eu fiz? Cobaia, peguei clickbait. Sou seu cliente na Velocity. Coloquei isso no assunto. Depois disso, ou seja, foco no cliente. Tenho certeza que cara, ele por isso. Customer obsessed. E eu posso falar que ele é um grande cliente mesmo. Aliás, o Thiago também é. Eu E a sou, gente vai mas falar é que bastante sobre isso. eu pareço menos, né? Eu entrego menos a aparência. Ele não é o role model. É que eu sou cliente padrão de duas, eu sou cliente da Velocity, mas sou cliente de alguns restaurantes muito bons também, então assim, é difícil. Exatamente. Aquela É um equilíbrio, híbrido. né? É o equilíbrio. Exatamente. Muito bom, cara. Então, assim, Shane, obrigado por você estar aqui. Eu queria começar te fazendo uma pergunta do o que te faz vir para o Brasil, cara. Porque muita gente do Brasil quer ir para Nova Zelândia, quer ir para a Austrália, quer ir para os países, né, que especialmente English speaking, né, que falam inglês, né, e esses países são super... Eu nunca tive, mas é um dos meus sonhos. O que te faz vir para cá? Qual é o contexto que está dentro desse Sim. cenário? Bom, E por que o antes- Brasil?
Sim, antes de qualquer coisa, obrigado pelo convite. Tô super feliz de estar aqui com vocês. Bom, não é aquela história que vem para cá porque eu estava com sonhos de começar algo aqui. Na verdade, eu era casada com uma brasileira lá na Austrália. Então, lá a gente, né, morava um tempo lá na Austrália, lá em Brisbane, onde eu trabalhava. E chega um momento onde, né, ela tinha muita saudade de família, não aguentava lá ficar longe. É muito longe visitar. É verdade. Né? O fuso horário é muito difícil. Fuso horário, tudo. E então acabamos. Eu já tinha vindo para o Brasil algumas vezes, mas só sempre de férias. E foi justamente dentro do momento também que a Austrália estava ok, não estava nada muito interessante assim acontecendo. Eu acho que em questão de carreira, você ainda estava com aquelas dúvidas, qual que vai ser o próximo passo. Eu falei, bom, se eu for fazer algo agora, é melhor agora, porque ainda estava com uma idade jovem suficiente para, se for um erro, volta e conseguir trabalhar de novo. E tomei a decisão e a gente veio para cá. Mas eu vim sem nada, sem trabalho, ia ver como que ia ficar aqui. O português estava, acho que 30% assim, de estar fluente. Então, foi bem difícil no começo, foi bem difícil. Mas foi uma decisão assim que, graças a Deus, tomei. Senão não estaria aqui. Mas pra cá onde? São Paulo, Rio? Sim. São Paulo. Vem direto para o São Paulo. Toda a família dela era daqui. Morava lá na... Como que chama o bairro? Foi tanto tempo. É do lado... Tem um bairro ali de condomínio, no outro lado da estrada, que você vai lá para Bandeirantes. Assim, Tá. ele é longe. Tá. Aí eu morava lá, assim, em termos de estrangeiros, nada, zero. Só tinha brasileiro que morava lá. Sim. Não era naquele miolo de sempre se acha os estrangeiros em Itaim, Pinheiros, Jardins, Vila Madalena, mais, né? Assim, bairros de estrangeiros. Você tinha que falar português, né? Então. Só que eu pareço brasileiro, então eu entrava e já meio assim, só ficou estranho. Tinha uma padaria ali no local onde eu sempre ia lá todo sábado para comer um frango assado. Eu achei a coisa maravilhosa. No começo a pessoa olhava estranho, porque eu não conseguia falar direito, eu só apontava o que eu queria. E vai acertando, né, sozinho. Mas foi uma trajetória de aprender português bem difícil. Mas acho que depois de 12 meses eu consegui começar a falar socialmente. Nada muito formal. E isso ajudava muito. Né? Então, evitava 12 meses, eu falava absolutamente nada de inglês, nada. Tinha os grupos de estrangeiros, expats, aqui em São Paulo. Nunca fui para nenhum desses encontros. Foi na raça, como dizem. Foi. Você evitava até falar inglês, né? Para poder se forçar a aprender português. Sim, nunca não falava. A única porque eu não falava com minha mãe, com minha irmã, com família. Mas se eu pudesse evitar, eu evitei, 100%. Até assistir filmes, ler, escrever, enfim. Então, tentando fazer tudo. Muito legal. E dizem que o Brasil é acolhedor. É verdade ou não? Sim, com certeza. Muito, muito. Então, rapidamente... né, foi um grupo de amigos assim brasileiros que me acolheu super. Então, e foi bom também porque alguns deles falavam inglês fluente, então acaba quando foi o momento que precisava falar, eles falavam, mas foi super. Então me levavam em lugares assim muito brasileiros, assim, bares que tem um lugar na Zona Norte que é uma rua cheia de bar ali, eu esqueci o nome. Lá me levava para esses lugares que o estrangeiro não vai, né? Ele não vai fazer essa aventura. Sua esposa gostava muito, né? Que eles te levavam. Tinha alguns que gostavam muito de beber, então. Mas foi uma experiência super legal. Eu acho que alguém que está indo para um outro país, você tem que mergulhar mesmo. Exatamente. Não somente nos pontos locais, turísticos, né? Não somente nos pontos turísticos, mas vai com pessoas locais. Faz amizades, etc. Essa é uma boa dica, né? Para quem está chegando num país aí estrangeiro, né? Ou vindo aqui para o Brasil, né? Eu acho que é uma dica até para viagens de férias, sabe? Eu tenho muito isso, assim. Eu vou dizer para vocês que talvez
Se eu pegar os top 5 melhores momentos assim de viagens para outros países, Foi quando você mergulhou na 4 cultura, deles foram em situações locais, sabe? Sim, onde você não vai é ponto comer num turístico, restaurante né? que não é turístico, onde você passa por uma experiência que alguém local te indica para você fazer. Ó, vai ali, que não tá ali digamos assim, nos points. mainstream, né? Não é o Sim, mainstream. Exato. E é muito legal. E tem países que é mais difícil. Eu lembro que uma vez que eu fui para a Grécia, cara, assim, não tem nenhum paralelo de língua, né? Então, assim, quando o cara não consegue falar inglês, é muito difícil você conseguir entender o que um local está falando. Claro. Mas até nessas situações, dá para você fazer um alongamento ali, um exercício, Sim. e você aprende. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque se você fica nos pontos turísticos só, você vai ver um lado que não necessariamente é ali o que você tem de mais rico naquela cultura, naquele país. Exato. E E só- facilita para a gente também que no nosso país a gente não tem tanta pegada de estar sozinho, né? Sozinho no sentido de não tem família por perto, não tem todos os seus amigos por perto. exato. Então, vindo para cá não tendo isso, você não sente tanta... não te deixa mal, assim, sabe? Eu tenho saudades, tô mal hoje. Talvez, ao contrário, para o brasileiro ir para lá, é uma outra história, porque tem muito essa pegada de família, amizade, né? social. Então, Exato. talvez seja um pouco mais difícil no inverso. Né? É verdade, é verdade. Esse é um ponto que também amigos sempre comentam, né? E aí você veio aqui, cara, basicamente, a gente chama de malicuia, sem, né, destino definido. Você conseguiu um emprego aqui no Brasil? O que você foi fazer? Sim. Assim? Fiquei 1 ano sem trabalhar, foi procurando, mas também não ia entrar em qualquer coisa. Sim, sim. E precisava ser algo que teve um pouquinho desse ponto de inglês. Só que como eu consegui falar melhor português depois de 1 ano, aí mudou as oportunidades, porque aí eu consigo entrar numa empresa onde eu falo português. Aí foi quando eu entrei numa fundo imobiliário e tinha um projeto grande de hotéis que era um lado, né, de coisas, como que chama? Para business. Assim. Então, reservas para business nos satellite cities. Então, Campinas, Ribeirão... Cara, etc. e essa época, curiosamente, os fundos imobiliários eles ramparam muito fortemente. Nos últimos 10 anos, né? Foi um Verdade. crescimento gigante. Muito foi. legal. E tinha investidores americanos, então eu fazia essa ponte. Legal. Então, reuniões que foi feito sempre em Você inglês. era do mercado financeiro que você também estava acostumado. Sim, sim. Então, você senta na mesa, tinha os investidores americanos, então precisava falar inglês, os outros brasileiros. Então, foi a primeira e única emprego quando eu cheguei aqui. Que você tem. Depois virou Velocity. E aí, como é que surge? Antes de chegar na Velocity, assim, você sempre curtiu atividade física, esporte, essas coisas? Sim. Como é que é a tua vida nesse sentido, assim? Na Austrália, como criança, você aprende tudo, literalmente. Isso é legal, você né, joga tudo, você é incentivada de experimentar tudo. Então, eu jogava muito rugby, fiz muita natação, surfava muito. Então, você acaba fazendo tudo. Então, faz muito parte da sua vida lá. Né? É uma vida ao ar livre, muito intensa, super. né? Eu tenho um amigo que mora na Nova Zelândia, ele fala assim que, cara, não tem assim shopping, óbvio, tem, mas, cara, o pessoal não fica indo pro shopping. Cara, o pessoal vai fazer trilha, o pessoal vai andar de bike, o pessoal vai fazer caiaque. Sim, né? É muito mais você aproveita os outdoors. Exato. O shopping aqui é um passeio, né? Exato, Quando exato. eu vim pra cá, alguém fala, vamos num shopping. Cara, shopping fazer o quê, né? Eu não vou comprar nada, então não sei porque eu vou pra lá, mas... Eu sou mais... Cara, eu também, pra mim, shopping é só pra comprar coisa, cara. Você vai ser objetivo, assim. Mas, assim, esporte como uma vida lá, né, para criança, até adulto também, assim, ele faz muito parte. Lógico que também tem cidades na Austrália que não são tão fáceis quanto outros em termos de fazer as coisas outdoors. Tem várias cidades muito frios. Sim. Lá. Nova Zelândia e Austrália são iguais. Então você perde toda a oportunidade de fazer algo lá, né, dentro de água, tem neve, enfim. Então depende de onde você mora, mas onde eu estava mesmo, é calor o ano inteiro, então ajuda muito.
Ajuda muito. Isso sempre teve no teu DNA. Você sempre treina. Você veio para Sim. cá, você continuava treinando. Então, ou seja, essa dinâmica, né, de conectar a atividade física, né, o esporte, sempre Sim. teve de E você. você fazia atividade física aqui no Brasil quando você Quando veio? eu cheguei, eu comecei, depois eu parei e eu engordei umas 13, 14 quilos. Caramba. Eu tenho 87 quilos hoje, eu estava 96. Você tem quanto de altura, Shane? 1,82, 83. Então, e isso por conta de dificuldade Claro. de ir para um local, falava, enfim. A própria mudança de alimentação, né? Tudo. Sim, exato. Então, ir para qualquer lugar, assim, é longe onde eu estava e então eu não praticava. Aí deu um ponto onde fala, putz, eu preciso voltar. Aí eu voltei. Aí o universo começou a encaixar as coisas em conjunto, né? Então é engraçado como que funciona. E como é que chega, cara? Como é que você chega na Velocity? Olha, eu Isso jogava... até, Jenny, foi uma dor que você sentiu, porque assim, eu não sei quanto a você, mas fazer exercício físico, você precisa ter local aqui no Brasil, né? Sim. Você precisa buscar um lugar para poder fazer. E que, na verdade, diferentemente de outros países como lá, são poucos os lugares. São poucos. Agora exato. que a população nos últimos... Ontem estive no Ibirapuera, né? Para quem conhece aqui em São Paulo, o Parque do Ibirapuera talvez seja o mais conhecido e tal. Mas, cara, de domingo é lotadaço. Assim, são poucas áreas. Agora que a população tem feito mais atividade física, a gente tem uma dificuldade muito grande de área. E o que eu acho muito curioso no que você está falando, cara, é exatamente isso. Você sempre foi um cara de ar livre, né? Vamos falar assim, de esporte. E a Velocity, que é uma, vamos dizer assim, uma adaptação para uma realidade muito peculiar de um mercado que tem dificuldades, né? De agilidade, de tempo, de conseguir fazer as coisas conectadas, especialmente dentro de cidades. Como é que você cria essa ponte, cara? Sim. Olha, todo sábado tinha touch, que é um jogo de rugby sem ter a parte física. Sem ter porrada. Exatamente. Então, Sem uma possível... a gente jogava um grupo de amigos e tinha uma pessoa australiano, que eu virei amigo dele, ele jogava e ele estava aqui procurando oportunidades para um fundo de private equity que ele estava trabalhando. Que, no final da história, acaba virando meu cofundador e meu sócio, outro australiano também. Mas eu conheci ele e ele começou a falar, a gente está procurando a possível oportunidade de abrir um estúdio de bike boutique. Eu falei, ok. E, enfim, eu não falei nada, etc. A gente jogava e depois as conversas foram aumentando, onde a gente tinha algumas dificuldades dentro do projeto onde eu estava. Então, as negociações entre os americanos e o pessoal aqui sempre tem muito conflito, né? Porque cada um quer dar seus centavos ali em termos de ideias e opiniões e sempre travava. Como eu vi depois de um ano que eu não sei se isso vai para frente, ia ser muito interessante financeiramente, mas se não for para frente, vai ser uma perda de tempo. Eu voltei para ele, falei, olha, pode ser que eu tenha interesse, eu tenho interesse de sair onde eu tô. Só que eu preciso entender melhor. A gente foi conversando. Eu conheci o chefe dele, que é meu sócio hoje, que tinha um fundo dele lá em Nova York, um advisory firm também. E lá, naquela época, uma marca que era mais famosa de lá estava bombando. Então, você teve todos os tipos de celebridades, né, pessoas super influenciais, Oprah Winfrey, enfim, estava fazendo essa aula. Era extremamente exclusivo, muito difícil você conseguir entrar. Então, virou aquele momento que todo mundo que era nesse e-mail ali falou, onde a gente pode montar isso? Aí, o Brasil não tinha nada similar ou parecido na época. Então, eu fui para Nova York e fiz a aula e eu não gostei. Eu era muito mais do treino, eu gosto muito mais forte. E era movimentos na bike, algo muito mais... Você não gostou? Profunda, o professor falando coisas de você, né, se inspirar, etc. Eu não gostei. É você. Só você. Né? Exatamente. Eu estou ouvindo isso e basicamente descreveu uma aula da Velocity. Sim. Não. Exatamente. Mas ele vai chegar, tem um ponto. Que ano que foi então, isso? eu fui lá, eu não gostei, falei, gente, ninguém vai fazer isso. Aí, eu fui para concorrente, que era do treino.
que eu gostava muito mais. Aí tinha tecnologia, tinha sensores na sala, puxava os dados da bike e jogava na tela e tinha ranking, etc. E a tela ficava ligada o tempo todo e você vai competindo com todo mundo que está na sala. Mais competição, né? Mais vibe de competição, Super chegar mais competição. primeiro. E essa eu gostei muito mais. Aí voltamos, conversamos, eu achei essa vai dar certo. E sobre uma possibilidade híbrido, putz, eu não sei, essa outra não faz muito sentido para mim, enfim, voltei para cá. Aí fui mais 2 vezes. Cada vez que eu fui entendendo melhor, mente mais aberto sobre qual que é o propósito daquela outra aula. Porque uma aula que é treino, muito simples, propósito, treino. É para você sofrer. Força, é isso. Não tem um outro objetivo. Esse é outro. O que eles estão tentando fazer com você? Eles querem que você, né, olhe por dentro, bem, né? Utilizar isso como momento sua, etc, etc. Quando eu começar a entender isso melhor, eu fiz em 3 dias, eu fiz 4 aulas por dia. Caramba! Então por isso que você saiu dos 97 para 87. Foi exatamente isso. Só que aí é correndo, comendo pizza, qualquer coisa. Estava na rua porque você precisava correr. Que ano que era isso? Oi, que ano que era? Isso foi em 2013. 12 para 13. Tá. E eu fiz esses 12 aulas. Quando eu cheguei na última aula, voltando para cá, eu achei, putz, realmente tem algo aqui, porque todo mundo não tá louco para... Tá louco por algum motivo. E você não pegava dessa mesma reação dentro da outro, que era o treino. Você pegava a gente saindo da aula acabada, fazendo dever, assim, eu fiz missão cumprida, mas ninguém com aquele sorriso no rosto, com aquele, assim, parecia que lavou a alma. Então, ninguém querendo fazer uma aula na sequência, né? Exato. Que acontece na Velocity. Esse negócio é aula seguida. Mas, então, quando voltamos, aí a gente começou a montar o projeto. A gente falou, tá bom, vamos fazer uma modelo híbrido. Pegando um pouquinho dessa parte de números, né, que a gente tem, junto com essa outra parte que é um pouco mais introspectiva, assim. Tentando trabalhar mais o mente do que somente o física. E a gente trouxe especialistas dos Estados Unidos, uma mulher de Nova York, que é dentro do mundo de fitness, ela é super famosa. Trouxemos ela junto com outra pessoa para dar treinamento para os professores. Eu usei o bar do meu amigo, o andar lá de cima. A gente alugou bikes, colocou lá. Bikes de spinning normal. Bikes de spinning normal. Você, naquele momento era tipo, vamos fazer... Alugar qualquer coisa, pedir para... É o MVP, né? O MVP foi... Exatamente. Que ele virou nosso investidor, o meu amigo também, mas a gente usou lá. Eu fiz várias aulas em várias academias para achar professor. E a partir dali começamos, né, montar o conceito. Ainda estou assim, fazendo muito fast forward aqui. Mas já tinha o nome Velocity definido? Ou já tinha nome definido. Veio até rápido. Acho que 1 mês a gente... É um baita nome, cara. Um nome legal. Parabéns. A gente conseguiu... O logo, assim, cara. Parabéns mesmo. Eu abro o arquivo, a gente tem um arquivo dos primeiros logos, dos primeiros nomes. Teve umas nomes... Bem ruins. Tem algum nome que você pode falar assim? Melhor não falar. Né? Cara, eu gosto muito de ouvir tipo, os primórdios. Talvez a assim. pessoa vai escutar e fica cara, eu acho que o nome, muitas vezes, ele tá vinculado também ao que você constrói. Porque às vezes o nome é ruim. Tipo, cara, uma banda. No Brasil tem uma banda chamada Paralamas do Sucesso. Cara, em que mundo que você acha que uma banda chamada Paralamas do Sucesso faria sucesso? Né? Sim. E, cara, é super conhecido, né? Hoje a gente trata como uma coisa normal. Velocity é a mesma coisa, né? Mas é muito doido esse negócio. E pior que a gente não pensava também em palavras que um brasileiro conseguiria falar com facilidade. Perfeito. Então, Velocity foi por sorte, porque a gente não pensou nessa item específica. Porque os fundadores, assim como o investidor, eles são estrangeiros, né? Tudo estrangeiro. Então, vocês vieram com um pensamento meio... estrangeiro. Então, assim, esse foi por sorte que a gente acertou no nome. Aí a gente conseguiu também acertar uma logo super legal. Sim. Mas foi engraçado, né? Porque quando a gente começou a montar o conceito junto com as mulheres e indo lá para buscar os professores e falar com eles,
eles olhavam para a gente com um cara completamente confuso no que vocês estão querendo fazer. Isso não vai dar certo. Tipo os gringos aí, não vai dar certo. Todo mundo falou que não ia dar certo. Assim, ninguém vai querer fazer esse tipo de aula, porque spinning era muito forte, um spinning tradicional. Se você pega todas as academias tradicionais hoje... Tem salas de spinning. Salas de spinning, tinha alguns que tinha 100 bikes dentro da sala, cheio, lotado. Assim, então, era muito difícil falar. A gente tem um outro conceito aqui de entrega. Foi um momento bem duro, assim, de tentar convencer, né, os professores, que na época foram professores que a gente foi indicados, os melhores do mercado, convencer eles, olha, você tem que parar onde dá aula para vir e riscar com a gente. Professores de spinning tradicionais. Sim. Posso fazer uma pergunta aí, Shane? Essas pessoas que vocês captaram no começo, estão com vocês até hoje? Tem do primeira tem uma, que é a Ana, que até ela virou sócio também, a gente. E hoje ela treina os professores, ainda tem essa ocupação. Ela treina os professores. A gente vai explorar um pouco isso, né? A gente vai convivendo, eu sou cliente há um bom tempo, então a gente vai convivendo com as pessoas, né? E para ser professor da Velocity não é trivial, né? Sim. O professor da Velocity, inclusive aqui preciso falar, Danilo Lousada, Júnior Pérez, cumprindo os melhores professores que eu conheço. Em Campinas também, o Caio, a Carol Gurita, que você conhece também. Mas não é tão bom que nem Velocity Morumbi, cara. Ô, louco, não é tão cara. bom. Nossa, não é tão agora bom. você Vou criar vai... polêmica agora. Shane, não fala nada, tá? Essa hora você fica quieto e deixa eles brigarem, pelo amor de Deus. Cara, eu não vou nem falar nada, que aí eu deixo os professores de lá brigarem. Nós estamos promovendo. Eu tô brincando, o pessoal lá... Eu acho que a gente deveria ter as bikes aqui e vocês dois treinando pra gente ver. Não, o Shane, ele colocou 1000 Qual créditos é o pra mim aqui. Eu queria Obrigado. saber Globais, né? Globais. 1000 créditos globais. Eu ganhei global aqui, eu tenho, cara, Velocity até o fim da vida agora. Mas, gente, esses caras, assim, depois que você começa a fazer, né? É um treinamento pesado, né? Assim, é uma arte fazer aquilo que eles fazem, né? E isso tudo, quando vocês começaram a fazer esses treinamentos para os professores, dessas pessoas que eram de spinning tradicional, você levou essas pessoas lá para fora para serem treinadas lá, ou o professor que veio para cá teve que fazer ajuste de bike, esse tipo de coisas, teve que criar bike própria? Como é que foi esse desenho? A gente trouxe essas mulheres e eles deram esse treinamento inicial. Abrimos era uma semana, alguns dias de treinamento. Depois eles deram para a gente um manual e a gente foi tentando acertar com os professores e abrimos. Abrimos com, sei lá, era um produto X. Uma mistura de spinning com performance, eu falo dos dados no TV, competição. Gritaria, enfim. Então, aí entrou num ponto. Não existe uma diferencial aqui. A única diferença que eu tinha é que você consegue ver seus dados na tela e depois recebe. Ponto. Diferencial de um spinning normal, vamos falar. Exatamente. A gente ficou nisso umas 5, 6 meses. Na época, inclusive, tinha até uma aula de triatleta. Então, a gente fazia uma aula que só era focado para triatleta. Era uma aula com 100% de performance, onde o professor não pedalava, ele ficava só rodando a sala, mas usando alguns conceitos sobre essa parte. Eu tinha amigos que faziam isso, cara. Que estavam nessa época, na época do triatlo. Do 2014. Aí a gente chega no momento que a empresa não estava indo muito bem. A gente não estava com um propósito claro, a gente não estava com uma diferencial no mercado. E a gente fez o seguinte, ou a gente muda algo agora e acha, né, algo que de fato vai diferenciar a gente, ou a gente melhor nem continuar seguindo com esse projeto. Isso foi depois de uns 8, 9 meses. Aí foi a partir dali, quem vai fazer isso? Então, a única que falava português era eu, meu sócio não falava, então teria que ser eu. Sobrou para você. E então, nessa época você já estava full time? Sim, já abrimos, estava full time, não estava trabalhando que nenhuma outra coisa. Bom, eu precisava aprender, dar treinamento e construir uma aula que a pessoa ia gostar. Então, eu voltei para Nova York, fiz as aulas, eu fiz todas as anotações de todas as aulas que eu fiz durante a semana, de o que o professor falou, gravei, depois estudei, enfim. Fiquei umas 2 meses montando, afinando uma aula que a gente acredita que seria bom.
Quando a gente finalizou disso, pegamos professores, mandamos eles para Nova York, para eles entenderam o que eu vou te ensinar a fazer. Então, eles tiveram esse impacto, essa experiência, eles voltaram com assim, uma outra visão. Faz diferença, né? A pessoa, é isso que eu já estava curioso, porque a pessoa vê e sentir a vibe lá dentro, eu acho que ela consegue entender para ela poder transmitir, né? Sim, então eles foram lá. Entendi. Foi exatamente. E eles voltaram e a gente começou nesse mundo de treinamento. Deu, acho que por quase 8, 9 meses eu fiz todas as aulas que existiam na grade. Todos os professores acompanhavam todas as aulas, dava feedback depois de todas as aulas. Você pedalando mesmo? Pedalando, precisa sempre. Depois de sexto mês, assim, eu comecei só a acompanhar pela porta, mas você fica lá com o clipboard, anotando tudo. Você é um cara bem analítico, né? Já deu pra perceber, né? Assim, eu fiquei tão chato com a aula, o que ele falava. Eu não ia falar isso, mas é isso que eu pensei. Mas, assim, eu falo hoje, eu falo para todos os professores, hoje eles têm um treinamento, um acompanhamento muito mais leve do que era. Eu tiro o chapéu para quem era professor no inicial, porque eles precisavam aguentar muito feedback, assim. Então, você terminava a sua aula, você está super cansado, eu te chamei para sentar e já conversar sobre a sua aula. Você falou isso nesse momento, era para falar aquilo, você buscava levar, né, a aula para esse tipo de jornada, você deveria dar um ajuste ali, estou com essa música errada, ou entrou errado, isso aqui. Então, só que eles ficaram tão acostumados que se você pega os professores muito antigos, eles não... Feedback para eles é muito tranquilo. Né? Então, faz parte da cultura até, né? Faz parte, mas foi um tempo muito assim, pesado e... Mas o teu objetivo era gerar padrão, né? O teu objetivo era... Isso é importante só dizer. Você queria gerar um padrão para que você pudesse analisar esse padrão ao longo do tempo e ver a efetividade dele. Criamos um produto que, de fato, você fala qual que é o propósito da Velocity. É isso. Tá bom, então, isso está sendo entregue pelo professor? Sim ou não? Então, através de uma avaliação que a gente criava, que teve todos os itens que ele precisava entregar na aula, de 0 a 10, ele vai entender se ele conseguiu ou não entregar esse produto. E que a aula não dependesse do professor, né? Que não fosse a aula do João, a aula da Maria, ela entregou aquilo que eu queria, mas que fosse a mesma entrega sempre, exatamente. Aí você precisava, por exemplo, tinha uma regra que não podia tocar música comercial em nenhuma aula. Era proibida. Como assim? Música tipo comercial de rádio. Tipo Maroon 5. Então, David Guetta, qualquer música que não seja não conhecida. Por quê? Porque o professor que dava uma aula de comercial, ele puxava já coisas que... os vícios dele. Costume, os vícios dele lá, isso explica. Agora, você pega uma música não conhecida, ele nunca deu essa aula, ele busca uma diferença. Então, e o aluno tem a oportunidade de construir novas memórias. Porque a mesma música, ele já te lembra de muita coisa. Cara, então, se você teve uma experiência ruim com aquela música antiga, muito conhecida... Teu emocional vai mudar na hora. Seu emocional vai mudar, mas você destrui a experiência dentro da sala. Então, a gente trouxe essas... Isso, a gente teve muito impacto negativo no começo, tanto do aluno quanto de professor, porque ninguém entendia porque teria essa regra. Só que depois disso caminhava e, de novo, você fala com os professores antigos, eles vão te contar que era muito difícil, mas Spotify foi sensacional nesse sentido, porque sem Spotify eu acho que isso provavelmente ia ser impossível de fazer. Claro. Porque você entrava no Spotify, eles tinham todo tipo de música, até na época, né? Não conhecida. E foi isso. Então, entre playlists, conversar sobre a aula, isso foi um ponto que tomou 100% do meu foco e do foco de todo mundo que está ali dentro. Tinha problemas de manutenção, tinha problemas no parte financeiro, tinha vários problemas, mas o principal era o produto, o propósito. Sim. Se a parte financeira não afetava o aluno, então está tudo certo. Sim. Se a parte de manutenção também não afetava o aluno, era mais uns... A gente não está, talvez, acompanhando como a gente deveria, mas não tem nenhum problema para o aluno, está tudo certo. Então, o que impactava internamente, podia. Só não podia ter essa experiência ruim para o usuário. Então, era um foco 100% nisso.
certo ou errado, pode ser que a gente poderia ter feito as coisas diferentes em relação do resto da empresa. Cara, mas... sempre podíamos. Mas só uma coisa, curiosidade, porque, querendo ou não, hoje, com esse playbook, né, de treinamento dos professores, etc., você, apesar de ter um negócio que depende de pessoas, que a gente fala, né, não deixa de ser um serviço prestado, você tem um modelo muito mais escalável, né, porque você consegue padronizar a entrega, e independente se eu estou na Velocity em Uberaba, se eu estou na Velocity em Campinas ou em São Paulo, cara, em teoria eu tenho a mesma entrega. Uma curiosidade, você já tinha mais de uma unidade quando vocês foram fazendo esses ajustes ou não? Vocês tinham só um piloto ali em cima do bar ainda, e eu ia perguntar onde ficava essa primeira unidade. Sim. A gente tinha Itaim quando a gente estava fazendo todos os ajustes, e a gente estava em obra para a segunda. Ah, tá bom. Então, quando a gente abre a segunda, a gente já estava 100% alinhada. Tanto que as professoras que entravam na segunda unidade já estavam treinando na novo conceito. Que foi a época quando a gente trouxe a Gabriela também, que deu aquele boom para a gente nesse momento. A primeira, então, foi Itaim. Primeiro foi a primeira foi Itaim, tá? Eu tinha essa curiosidade de saber qual foi a primeira. Que é a de hoje, que até hoje é a mesma, né? Não, a gente mudou para a Bandeira Paulista. Lá tá prédio. Essa não foi a primeira sede, então, mas foi Itaim a primeira. A segunda foi qual? Jardins. E aí você levou toda essa experiência do Itaim para os Jardins. E aí uma curiosidade nesse sentido, um pouco linkado com o que o Thiago falou, Shane, que é assim, você criou padrão. Você tinha na tua cabeça que você queria criar um padrão para dar uma experiência para o aluno, tá claro? Ou que você já pensava, a única forma de eu abrir várias Velocities é fazendo isso, é criar um pacote pronto para que eu possa replicar. Você tinha na tua cabeça já, isso aqui vai escalar, vai virar gigante, eu vou fazer milhares de Velocity? Já estava no teu radar isso ou acabou nascendo com o tempo? Sim. Eu acho que como esse projeto foi construído através de um formato... mais de VC, de private equity, com certeza ele entra com a cabeça de que de escala. Só que mudou muito quando a gente estava nesse momento de entender que a gente não tinha produto. Então, vai padronizar, você pode padronizar a arquitetura, você pode padronizar a parte operacional. Sim. Agora, o produto em si, se você não sabe como você vai treinar os outros, muito difícil você escalar isso. Não tem como escalar. Então, o nosso maior desafio era como conseguir colocar isso em papel, ensinar outros e ensinar isso. Né? Então, porque quando eu parei de dar treinamento e entrou Ana, entrou Fernando, entrou outros master trainers, isso foi a maior dificuldade. Eu não sei como que eu vou ensinar o outro a fazer isso. Aí você começa a ter as dúvidas, será isso é escalável? Porque a complicação de treinar um professor é altíssima, né? Assim, ao longo desses 8, 9 anos, a gente conseguiu afinar e ajustar. Exato. Porque o treinamento anterior, a gente tinha professores que entrou em treinamento e só começou a dar aula depois de 8 meses. Caramba. 8 meses, então você decidia abrir uma unidade, levava 8 meses de preparação do professor. Tinha alguns hoje que são os melhores professores que foi reprovado 3 vezes. Caramba. Então, ao nível que era né? exigência era muito alto, e justamente porque a gente entendia, se a gente, de novo, não mostra nosso diferencial... Eu acho que esse é o ponto, Shane, é isso que eu queria tocar aqui. Está muito claro que desde o começo o teu objetivo era: eu preciso ser diferente do que existe, a minha proposta precisa ser diferente. E eu queria que você falasse o que a Velocity é diferente das outras propostas de biking, studio ou de spinning que existe no mercado. Eu acho que o maior diferencial para a gente mesmo, o propósito, é construir uma comunidade de pessoas que conseguem compartilhar histórias, compartilhar felicidades, compartilhar sensações dentro da sala e fora do estúdio, enfim, com amizades, etc. Então, esse é o nosso propósito. Em relação de diferencial, o que a gente tenta criar dentro da sala, ele não é tangível, porque eu não tenho controle exatamente o que você vai sentir com a música que eu falo, se você pega isso e fala, putz, isso não impactou em nada. Então, a ideia do professor ele guia isso, é facilitar você construir sua história dentro daquele 45 minutos. Então, onde a sua mente vai viajar é com você. Claro. Agora, ele é um não facilitador. Exatamente. Então,
sim, se a gente fala em palavras que são proibidos, né? Assim, se alguém usa, eles já estão de aviso aqui, mas não pode obrigar você a pensar em algo. Então, eu quero que você pense em tal coisa. Não, porque não é meu trabalho de obrigar você a pensar nisso. É facilitar isso. Então, nosso diferencial, que é diferente, você pega, normalmente, aulas de educação física, é sempre eu estou te pedindo, obrigando você a fazer algo. Tá bom. E você vai me copiar. Na Velocity, você vai me copiar no pedal, no meu movimento. A cadência, intensidade. Você vai fazendo junto comigo. Agora, minhas palavras sobre como você vai sentir quando você faz isso, de onde eu quero te levar, ou onde você vai mesmo se levar, aí com você. Essa é a dificuldade do negócio, porque a gente sabe, fazer isso é muito difícil. Muito. Né? Senão, todo mundo seria motivational speaker, que seria o melhor apresentadores, enfim. Então, é uma linha sutil, né? É uma linha sutil. É muito sutil, né? Entre o que eu vou falar e a quantidade que eu vou falar e a música que eu vou usar para isso, entendeu? E a segunda parte, que é o nosso maior diferencial, de fato, está na música. Então, a música manda. Ele que é o rei da aula. O professor é um complementar da música. Então, o que a música fala em termos de instrumento, em termos de fala, o professor tem que entrar junto. As emoções que despertam. Isso. Dá um exemplo para nós, para quem nunca participou de uma aula. O que é a música? O que uma música? Você tem uma música A e você muda para B, o que muda? Qual que é... como é que isso se aplica dentro do tema? Eu estou sendo bem didático, porque muita gente aqui nunca teve lá. Até você nunca foi numa aula. Exatamente. Essa é a ideia. Não, eu já vi bastante, já tive contato com as de fora, já fiz aulas lá fora. Mas eu acho que é bacana porque, cara, vamos tentar levar quem está ouvindo a gente para cima do bike dentro do da Velocity. Você tem uma música, por exemplo, que é uma música mais profunda, né? Então, você procura, é uma música que não tem fala, ou tem muito pouco fala, é muito mais instrumental. Nesse momento, você vai utilizar, né, a guia da música para encaixar junto com as falas. Então, a gente procura, por exemplo, dependendo do que o professor quer atingir naquele momento, se ele quer atingir uma sensação profunda, mais forte, então tem que usar uma música com uma batida forte, mas que não chega de ser uma música poluída. Quanto mais poluída a música, quanto menos você vai conseguir viajar com isso. Então, uma música, num momento profundo da aula, eu preciso procurar uma música que não tem tanta poluição em termos de o que está rolando nele, mas que ele seja forte o suficiente para que eu construa aquela sensação que eu já sei que eu quero fazer com você, né? Ou uma música onde eu quero que você entre muito introspectiva. Eu quero que você comece a pensar sobre a sua vida, sobre as pessoas que você ama, sobre o que você... aquele sonho, talvez, que você tem. Aí eu preciso procurar uma música, então, com uma fala que facilita para o professor te guiar, ou zero fala, aí minhas falas têm que ir junto com a música para eu te levar nesse jornada. Ou uma música que é 100% assim, explosão. Então, eu vou... É uma clímax, música, né? Música super poluída, muito forte, clima lá em cima, energia lá em cima. O objetivo é você só ficar assim... Você não sabe o que aconteceu. Né? Você terminou aqueles 5 minutos. A famosa você cansou. Peraí. Cara, assustei todo mundo aqui no estúdio, cara. Cara, eu gosto... Tá vendo? Vocês têm que estar ligados, meninas. Ó, acordem aí. Cara, Mateuzinho não assustou. Tá acordado, né, Mateuzinho? E é engraçado, cara, porque assim, e é interessante, eu percebo que... quando a gente pensa em um negócio, né, tradicionalmente falando, a gente pensa no que a gente chama de ICP, né, que é o perfil ideal do seu cliente. E na Velocity eu sinto que, cara, vocês não têm necessariamente... É bem abrangente, né? Isso que eu ia falar, cara. Tipo assim, eu, por exemplo, né, sou um homem casado, empresário, blá, 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 blá. Cara, do meu lado, de repente, tem um médico. Do outro lado tem, sei lá, uma pessoa que trabalha no mercado financeiro. E idades muito diferentes. E coisas que talvez atraem mais. Por exemplo, eu gosto muito mais da parte de força. Né? Força que eu tô falando, cara, realmente toca um psytrance lá e, cara, você vai batendo na batida da música ali. Né? Mas, por exemplo, a minha esposa já gosta, né, do pedal mais rápido, né? Do giro, né? Que a gente chama. Eu queria entender um pouco isso, assim, no sentido de definição desse ICP.
Vocês chegaram a fazer alguma coisa nesse sentido? Cara, o nosso cliente ideal é isso aqui? Ou em algum momento você abriu a mão e falou assim, cara, todo mundo pode ser nosso cliente? Sim. Eu acho que no começo a persona por trás, né, a gente tive uma ideia, só que era muito mais vinculada ao mulher ou homem. Então, a gente sabia que o maior usuário para a gente ia ser mulher, se você pega Isso é verdade. todos os dados. Isso era intencional, por né? Por que você... Assim, da onde essa teoria que é mais mulher? É porque nos Estados Unidos é assim? Ou vocês fizeram uma pesquisa? Porque realmente o público é mais feminino, né? Sim. Eu vejo pelas Dependendo aulas do que eu horário, frequento. até mais, né? Não, dependendo do horário, às vezes só tem mulher, mas assim, hoje, por exemplo, eu tava lá de manhã, só tinha eu de homem na aula. Sim. É um negócio que é mais... Eu acho que é mais normal. Isso foi pesquisa? Vocês Sim. chegaram a entender o porquê disso? Pegou um pouquinho de dados de fora, mas também, se você puxava os dados do spinning tradicional, era sempre É verdade, mais né? feminino Isso sempre mesmo. foi assim. Você teve algumas aulas que eu teve um pouco mais de homem, dependendo do professor, que talvez é um professor do mundo de atleta, então ia mais homem que pedalava na rua. Mas era por conta do tipo do conceito que ele era. Então, homem às vezes tem um pouco mais preconceito sobre, eu vou lá para escutar um professor falando coisas motivacionais, meu Deus, que chato. Pra Pegar minha bike e você na rua. Pra né? dançar em cima da bike. Exato. Era isso que eu pensava antes de fazer, Exatamente. tá? Inclusive. Isso aí é coisa de louco, esse negócio desse aí. Mas depois eu conto a experiência. Não, mas a gente teve Netaim um dos homens assim mais assim brutos, grossos, assim que você pode imaginar, que pedalava 6 vezes por semana. Que legal, né? E justamente fazia tudo, os movimentos, né, fechava os olhos. E esses são empresários que quando ele sai da sala ele tem que voltar pelo Personagem, persona dele, né? ele Botar tem que máscara. ficar bravo. Então é muito gente diferente realmente que está fazendo as aulas. Desde um dos nossos clientes era a pessoa que cuidava toda a parte do trade do Neymar, que foi quando ele foi para Barcelona dos Santos, até uma professora de yoga super famosa aqui no Brasil, que ela faz as aulas também. Então é uma diferença de persona muito, muito grande. E eu acho que essa parte aqui é legal, de fato, de a gente não criar nenhum tipo de barreira referente, né, ao qual tipo de pessoa pode fazer. Mas isso é muito legal. Mas acho que tem um ponto comum, cara, que é a atividade física conectada a um aspecto introspectivo, emocional, etc. e tal. Hoje, quantas unidades vocês têm no Brasil, cara? E eu sei que vocês têm outras marcas, né? Além da Velocity. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente tem também o Studio Core, que é o nosso produto treinamento funcional, que pega bem nessa linha também de conceito Velocity. O nome também é bom, viu? Studio Core. Core com K, né? Core com K, mas Core muito com legal. K. Depois você dá o cartãozinho da agência que pensa naming pra vocês aí, porque só o nome bem feito. Core foi minha. Essa Aí, pessoa? ó. Rapaz. Muito legal, cara. Uma Mas, sacada. e ele pega um pouquinho mais desse conceito, mas ele é um pouquinho mais difícil porque, como é treinamento funcional, se na bike você quer parar e fechar os olhos, você para na bike, mas ainda está em movimento. Sim. Na sala do treinamento funcional, se você para, você para. Se literalmente não faz mais nada. Exato. Então, ele tem o mesmo conceito de trabalhar essa parte um pouco mais mental, fun, trazendo esse lado que não seja sofrimento para o movimento, mas também ele tem os pontos de treino que ele precisa ter, né? Que tem toda a parte de cuidado do movimento também com o cliente. Então, a gente tem essas duas marcas. Tem a terceira, que é o Sweatify, que é o nosso online. Então, Studio Core, Studio Velocity, numa plataforma que a gente desenvolveu, que a pessoa pode fazer em casa, enfim, onde ele estiver. Então, na verdade, o Sweatify, ele habilita o Core e o Velocity fora do estúdio. Online. Assim. 100% Inclusive tem até online. bikes, né, próprias Isso. da Velocity com telas, legal. assim, né? Sim, a gente construiu isso também. Então, hoje está um total de 107 unidades entre as duas marcas, abertos e para abrir. Abertos hoje entre as duas marcas são 65. E onde vocês estão? Cidades, eu estou falando. Estamos bastante agora que tem algumas cidades que eu realmente não conheço muito bem. Não, mas estado eu acho que de São Paulo. Sim, estado de São Paulo, a gente vai abrir no Nordeste, a gente tem um core no Nordeste, mas vai abrir as primeiras unidades de Velocity lá.
Sul, Centro-Oeste. Tá espalhado já no Brasil. Está bem espalhado. Então são 60 abertas e a projeção é mais 50, mais ou menos, pelo número que você tem. São 65 abertos e são mais 40 para abrir. Posso ser curioso de uma coisa? Não sei se você pode falar, mas eu vou perguntar mesmo assim. Você pode falar que não. E aí a gente segue o jogo sem criar inimizade. Sim. Não tira meus 1.000 créditos, não, pô. Não, isso aqui não tem como voltar, rapaz. Já passou. Mas é brincadeira. Cara, mas, a gente tem que falar sobre esses créditos aí, cara. Que é como é que a pessoa... Eu vou chegar. Eu acho que é legal de falar, dar um pouco da tecnologia. Porque assim, o modelo, eu vou chegar lá, assim, o modelo né? Assim, tem o app, que eu acho que é legal falar. Tem uma dependência ferrada sobre o Spotify. Uma aula sem Spotify não funciona. Eu queria até ouvir um pouco de você. Você pode falar assim... Tem um plano B, né? Se tem uma preocupação dessa expansão. Porque, assim, a aula sem a música não funciona. A aula sem Spotify acabou, né? Mas o ponto que eu queria colocar é o seguinte, sobre localização. Estamos em São Paulo, né? Quando eu comecei a fazer, só tinha do Morumbi próximo de mim. Hoje tem mais, né? Sábado a gente estava falando da outra que abriu, até que a minha esposa foi lá com as amigas também conhecer. Tem várias, né? Vocês têm uma preocupação com a geografia de ter muitas velocities próximas umas das outras e elas acabarem se... Canibalizando. Assim, Canibalizando? Vocês têm esse olhar? Porque quando São Paulo é gigante, mas quando eu olho, eu falo assim, caramba, elas são próximas umas das outras, né? Vocês têm esse olhar geográfico sobre onde pode abrir? Sim. Não, com certeza. E eu acho que isso foi o momento quando a gente estava com a nossa unidade de Jardins e abrimos Paulista. Então, Paulista, que é meu outro sócio, André, era uma outra marca. E a gente migrou. Então, Velocity comprou a outra marca e virou tudo Velocity. Naquele momento, quando a gente foi para nossos investidores falando, olha, a gente vai adquirir essa marca e essa unidade. Todos foram, não, é muito próximo, porque entre Jardins e Paulista, acho que tem 1 quilômetro, um pouquinho menos de 1 quilômetro entre as duas unidades. E foi um teste, a gente queria fazer esse teste. E o teste deu super certo. O que a gente vê com o nosso negócio, você sim tem as pessoas que vão seguir os professores. Então, se você tiver uma professora que está dando aula em múltiplas unidades, tem uma possibilidade que sim, esse aluno ele vai seguir. Só que a penetração, quando a gente fala de educação física hoje, ela é tão baixo que você tem um mercado tão alto ainda. A demanda é muito grande. É grande, né? De cada região, que pela quantidade que a gente tem hoje, ainda tem muita gente para atender a demanda para essas unidades. Porque a gente tem os key metrics que cada unidade deve operar dentro disso para ser uma unidade, vamos dizer, de sucesso. E pelos números que a gente puxa de uma software que a gente usa, mostra que assim, entre 1 quilômetro e 1,5 quilômetro, assim, dependendo da região, lógico, porque a gente não pode abrir em qualquer lugar, ainda você tem um número de pessoas altíssimas para trabalhar. A densidade de público é grande o suficiente para poder atender mesmo que sejam próximas. Eu tinha essa curiosidade porque, assim, tentando colocar os sapatos do quem tem a franquia, né? Sim. Imagina, você abre uma hoje e aí, de repente, passam uns meses, tem uma outra no raio de 3 quilômetros, né? Sim. Eu ia ficar assustado. Mas eu acho que tem muito isso. Do modelo, assim, a demanda é gigante, né? Demanda realmente parece grande. É que é engraçado, por exemplo, em Campinas, né? Quem conhece, quem é da cidade de Campinas, sabe que a Velocity ela fica numa rua, num bairro que é super... muito bom lá em Campinas, chamado Cambuí. Só, cara, é uma rua assim que nem todo mundo passa naquela rua, né? Quem vai na Velocity, obviamente, já conhece e tal. E tem gente que sai de cidades do lado, assim, para ir. E agora abriu uma outra, num outro bairro, cara, que da mesma forma, quem está no caminho muitas vezes não passa por ali. E é um bairro super denso, assim, tem muito vertical. Muito prédio, né? Então, esse é o ponto. Às vezes o cara ele fala, poxa, abriu um negócio que eu vou testar, né? E aí, de repente, pô, é Velocity que é lá no Cambuí, para mim era muito difícil ir, eu ia, né? Aqui eu posso ir a pé. Eu acho que tem um pouco disso, né? E tem um negócio que eu queria só trazer aqui, que eu percebo que as grandes marcas que estão se destacando no mercado hoje fazem,
que é esse lance do senso de comunidade. Eu falo muito sobre isso. A nova economia, ela é baseada em fãs, né, e não em clientes. Por quê? Porque as pessoas estão conectadas, né? Seja pela rede social, seja em eventos e assim por diante. Eu até citei uma coisa interessante, né? Que o Metallica, ele usa, né, a playlist do Spotify, que está em alta na cidade que eles vão fazer o show, antes para saber quais as músicas vão tocar naquele show, né? Então eles têm até uma personalização. Isso eu entendo que foi acontecendo, mas já foi algo pensado, assim, tipo, vamos criar o senso de comunidade. Porque, cara, Velocity, na minha opinião, hoje, assim, para quem vai na primeira aula, talvez o Rafa indo lá vai falar, cara, isso aqui é tipo uma sessão religiosa, assim, porque vira uma religião mesmo. As pessoas vira uma seita. No sentido, tipo, cara, no bom sentido da palavra, até, não o lado negativo da seita, mas o lado positivo de ter o social, de você realmente... Cara, todo mundo fazendo movimento, cara, sabe? Parece uma coisa assim... Quem vê de longe, que não ouve que tá rolando uma música, fala, caramba, cara, o que os caras estão fazendo ali, né? Sim. Foi já algo pensado nesse aspecto de, tipo, senso de comunidade, fanbase? Sim. Que eu acho que isso talvez seja uma parte da modernização geral, né, globalmente, em relação principalmente à parte digital e como a desconexão que o humano tem com outros humanos quando você vive uma vida muito, às vezes, fake. Né? Você olhando muito hoje nas redes sociais, etc., você acredita que uma vida está assim, que não necessariamente é isso. Verdade. Então, a necessidade de você ser parte de algo um pouco mais íntima, né? Vamos dizer, um tribo de pessoas, isso eu acho que cada vez mais está muito mais forte hoje, né? Porque é difícil achar, né? Vou falar em inglês, né? Like-minded people. Sim. Não é todo dia você vai passar e fala, poxa, você tem os mesmos gostos que eu, nossa, a gente deveria, né, tomar uma cerveja e bater um papo. Por mais que você veio de totalmente outra, né, cidade, enfim, outro background, outra coisa. Então, dentro das aulas, a gente vê que essa necessidade de você se conectar com outros humanos... A necessidade de pertencer. De pertencer, exatamente. Então, e isso justamente é o trabalho do professor fazendo. Então, quando você tem os melhores professores e você pega alguns, principalmente no caso da Ana, por exemplo, dentro da sala, chegava um aluno novo, ou talvez está na segunda aula, ela fala, vem cá. Você vem cá, pegava um aluno antigo, assim, ela fala, se conhecem ali. Então, faz a introdução. Que legal. Ela virou tantas amizades, casamentos, namoros, Caramba, dessa legal, forma. Então, só na aula dela, foram uns 3 ou 4 casamentos, as pessoas se conheceram dentro da sala. Então, exatamente isso que a gente tenta construir. E isso tem que ser uma forma orgânica, né? Sim. Então, mas você tem que criar, né? Mas tem que criar um ambiente para isso acontecer. Sim. Então, dentro do propósito nosso, justamente é isso, para tentar criar essa tribo de pessoas. Né? E eu imagino que o churn, assim, pessoas que fazem uma aula e não voltam, é drasticamente menor comparado a qualquer outra aula, né? Sim, você tem os dois lados. Você tem por exemplo, no meu caso, eu coloco como aluno novo lá que eu não gostei, que eu achei too much, só que porque eu não entendi. Sim. Aí isso Como você fez lá atrás, né? Exatamente. Então, acho que isso vira talvez uma falha dentro da operação. Tá. Porque... talvez o professor não deu a aula da maneira que deveria ter Exatamente. dado. A bicicleta dele, de repente, estava com uma regulagem ruim. O atendimento talvez não seja, né, a par que precisava. Ou você tem aquela pessoa que de fato está assim, uau, e quer mais. Né? Então, você tem esses dois tipos de pessoas. Esse cara que com certeza podia ser cliente, mas só não gostou da primeira experiência porque não sabia fazer os movimentos, não sabia... Achou too much, né? Too much, assim. Essa é a pessoa que você tem que fazer um trabalho muito bem feito com ele. Porque a regra é, se você conseguir fazer... Se ele faz pelo menos 3 aulas... Aí ele pega. Ah, tá. Essa é a métrica de vocês. 3 aulas, a tendência dele churnar ali... A taxa triplica, assim. Fica muito mais alto a taxa de conversão. Então, justamente o nosso trabalho todo leva ele para essas primeiras 3 aulas. O seu CAC é dar 3 aulas pro cara, né? Muitas vezes, talvez. O custo de aquisição dele é... Não, mas ele faz sentido. Eu estava lembrando da minha experiência, né? A primeira aula minha não curti tanto assim. Quem começou, você ou a Paloma? Não, a história é mais ou menos assim, abrindo publicamente. A Paloma foi.
A fazer Paloma, queridíssima Minha esposa, esposa, que eu não sei como a minha razão consegue de segurar viver o... e respirar todos os dias. Um beijo, meu amor. Ela começou aí no meio da pandemia e ela foi assim, vou fazer spinning. Vai ser spinning, meu? Nunca vou numa aula dessa. É o que eu falava, né? Nunca vou. Bike anda na rua. Eu pedalava na rua, queria vento na cara, eu quero isso, né? E ela foi, e aí parece que tinha droga dentro da sala, ela viciou, ela voltava todos os dias. Aí eu falei, meu, deve ser bom esse negócio, né? Aí um dia tava chovendo, ela falou assim, meu, pô, você devia ir, você vai curtir, é legal a aula. Eu falava, meu, não vou ficar dançando em cima de bicicleta, né? Não vou. Fui numa aula, gostei, mas fiquei intimidado porque o pessoal em volta fazendo, eu não conseguia fazer nada dos movimentos que tinha. Você tipo um pouquinho envergonhado, embaraçado, né? Assim, Você sentiu um não pertencimento, né? Porque você não conseguia replicar. Tem esse ponto. Tem um ponto interessante. Todo mundo aqui se é uma tão unidade bom. muito avançada e você pega uma aula com muita gente avançada, tem um risco grande de você se sentir meio deslocado. Isso é muito doido, cara. E aí eu fui numa segunda com a mesma professora na época, que girava que nem um demônio também. Ela sabe o que eu tô falando dela, Aline. Fui na segunda com ela. E assim, já gostei mais. Fui na terceira. Dali eu já não lembro mais. Eu já perdi a contagem da onde conseguiu o processo, né? Interessante. E hoje estou há 2 anos fazendo lá. Mas tem um senso de pertencimento, é um negócio muito louco, que você trouxe, até dando testemunho aí, que é o seguinte, né? Por exemplo, começamos nesse grupo lá. Aí a minha esposa começou a fazer, e a minha esposa, a gente não tinha um grupo de amigos pessoais assim tão forte do casal, né? Aí a gente conheceu 2 mulheres, a Ana e a Fernanda, alunas, mas que criaram um grupo de amigos. E hoje esse grupo é um grupo de amigos grande que viaja junto, sabe? Quinta série, tamo junto, é nóis. Tô divulgando todo mundo, tem que ser justo, né? Não vou falar o nome de todos, senão a casa caiu. Mas virou um grupo de amigos, assim, são 20 amigos que viajam junto para lá e para cá. Então, assim, é um negócio que o ambiente, você vai todos os dias, cara. Você vai todo dia, você está todos os dias com aquelas pessoas. Então você faz amizades, né? Ou uma pessoa muito ruim, você faz amizade no final da história, do pertencimento mesmo. Pertence demais. E tem que lembrar que, na verdade, não somente você está todos os dias com as pessoas, mas você está todos os dias com as pessoas no melhor momento seu. Exatamente. Então, é diferente, você vai todo dia no trabalho, mas não necessariamente vira amigo de todo mundo. Onde as pessoas estão porque... estressadas, por exemplo. Exato. Naquele momento, todo mundo está feliz, você está bem, né? Então, a troca de energia, a fala é muito diferente. Então, a facilidade que tem para gerar uma amizade dentro é muito mais fácil, né? É isso, legal, e você cara. sente isso lá, Rafa, por favor. Muito bom, cara. Cara, passou muito rápido, Shane. A gente podia ficar aqui muito tempo. Você vê como passa rápido, né? Cara, a gente acabou não falando tanto de tecnologia, assim, mas para mim é claro que, por exemplo, o lance do aplicativo, querendo ou não, você está trabalhando ali um analytics muito grande nas unidades. Eu tenho certeza disso, né, pelo pouco que você falou. E, cara, eu acho super legal essa visão da comunidade, porque, de fato, para mim, é um grande diferencial das empresas que, cara, vão prosperar, porque eles precisam criar fãs. Não, e faltou transacional. falar de um monte de coisa, mas a gente vai ter que marcar uma segunda edição, que o aplicativo virar uma rede social, porque a impressão que eu tenho é essa tendência, virar uma rede. Tem novidades também. Então, Ô, louco, cara, primeira mão aqui. Assim, curiosidade demais sobre isso, porque assim, o senso de pertencimento, pô, quando você conhece as pessoas, você vê que o aplicativo está evoluindo, né? Sim. Mas enfim, vai ficar para pra uma uma outra. segunda. Cara, mas a gente tem que dar o gostinho pra galera de procurar, né, cara? De Exato. acessar o aplicativo. Eu queria que você finalizasse, Shane, para caras como eu, que nunca tiveram no estúdio, que nunca acessaram o aplicativo, como é que a gente faz? Como é que a gente chega até vocês? Como que vira um usuário /cliente? Eu tô falando que é usuário que é quase como uma é droga. que eu mesmo, entro né? no gente fica grupo, na viciado. família? Na família. Na família, Veloz. Por que não família? Podia ter feito igual o Nubank, né? Nubank fez convites, né, para você conseguir entrar numa conta. Você teve que ser convidado para outra. Esse sentimento de exclusividade. Cara, eu posso convidar Isso aqui, a galera. O app tá nos App Stores, no Android e do Play Store do Apple. Que é o Sweatify. Não, é o Velocity mesmo. da Velocity. Velocity Core e Sweatify. Os três aplicativos. Os três aplicativos. E eu acho que, né, falando sobre o futuro, como a gente está olhando, principalmente essa parte tecnológica, assim, tem novidades no app até final do ano, mas a gente está procurando exatamente isso. Como a gente consegue gerar maior engajamento através do aplicativo. Você olha de uma forma preto e branco, qual que é o objetivo principal? Comprar aula, reservar aula. Essa é a maioria quer fazer. Agora, quem está muito mais engajado com a marca,
um app que só faz isso não traz uma experiência que você se sente... Não gera engajamento. Um pacote fechado. Então, a gente está, nesse momento agora, reconstruindo, né, esse app, justamente olhando como ele carrega isso dentro do bolso e em qualquer momento ele pode tirar e mostrar para pessoas como é a vida dele, né, dentro da Velocity. Só que, na verdade, essa vida dele dentro da Velocity representa muito mais do que somente aulas feitas. Representa momentos que ele passou na vida difíceis, ou momentos onde construiu amizades novas. Você lembra o que a gente estava fazendo naquele momento? Nessa aula estava... Então, tentar trazer muito mais do que simplesmente um app que faz o básico, né? Então, acho que essa vai ser as novidades, mas é um trabalho muito de TI que vai um pouquinho além das minhas expertise. Isso aí. Não, mas, cara, é um trabalho fantástico. Parabéns pela jornada. Eu acho que cada vez mais é provado que cuidar do físico, da mente, né? E estarmos perto de pessoas que dividem o mesmo propósito que a gente, né? Que tem as afinidades, como você falou, é extremamente importante para a nossa saúde mental. Então, acho que tenho certeza de que não só os meus amigos aqui, mas muitos dos clientes, ou a grande maioria dos clientes, se não a totalidade da Velocity, são melhores hoje pela empresa. Então, é muito legal ver uma empresa prosperando, mas entregando algo tão valioso e tão importante para todos nós. Parabéns pela jornada, cara. Sucesso sempre. Obrigado pelo convite, agradeço super, foi muito bom. Passou muito rápido. Passa muito rápido, né? E obrigado por ter criado esse negócio que para muita gente mudou a vida, âmbito né? pessoal. O Shane te deu amigos novos, né? Me deu amigos novos. E acho que assim, só para antes de você encerrar, Rafa, um negócio que eu acho que é importante, né? O como é importante para a gente que trabalha muito ter uma válvula de escape, né? Que não seja Velocity, que não seja Core, que seja outra coisa. Acho que fica essa mensagem, né? É isso aí. E eu acho que é bacana também, assim, ter um lugar, né? Porque quando a gente está nessa situação difícil, o lugar ele representa muito isso. Né? Então, eu tenho certeza que tem muita gente, por exemplo, que encontra isso na religião, né? Numa igreja e tal. Para muita gente, né? A Velocity é esse espaço... Esse templo do corpo e da mente. Exatamente, esse templo, exatamente. Muito legal. Galera, é isso aí. Agora o Gui tá de volta, né? Gui tá de volta. Vai lá, Gui. Você, cara, fala com aquela câmera ali, manda o seu recado. Eu tô de volta, parece que eu fui embora e voltei, mas não, estou aqui. É que eu não participei do último episódio, né? Mas tudo bem. Gente, espero que tenham curtido aqui. Eu curti muito. Tem uma questão até pessoal envolvida, né? Queria muito bater esse papo com o Shane, que acho que criou algo que faz muita diferença. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Continuem seguindo a gente. Essa segunda temporada, ela vai seguir firme e forte. A gente está com ideias bem legais aí dos próximos convidados também. Mas eu acho que a gente não podia ter começado melhor. Começamos com chave de ouro. Sem dúvidas. Então, gente, bora lá. Obrigado, Shane. Obrigado, amigos. E segue a Velocity também, né? Segue a Velocity, segue a gente. Obrigado pelas 1000 aulas globais. Estamos felizes. Tamo junto. E até o próximo episódio, gente. Valeu. Valeu, galera. Muito bom, Tchau, galera.